Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de História. O tema da aula de hoje é Era Vargas, Estado Novo, a Ordem Política. Sejam muito bem-vindos. Oficialmente, o período do Estado Novo estabeleceu-se no Brasil logo após o fechamento do Congresso, a partir de 10 de novembro de 1937, quando Vargas outorgou uma nova Constituição, de caráter ditatorial, inspirada no modelo polonês, daí o termo polaca. A nova Constituição estabeleceu o fechamento de todos os órgãos legislativos do país, a supressão da autonomia dos estados, a extinção dos partidos políticos e a instituição da censura prévia. A hipertrofia do poder executivo, definido como órgão supremo do Estado, reforçou a autoridade da figura do presidente, condutor supremo da política interna e externa e superintendente da administração do país. Pela nova Carta, foi criado o estado de emergência, delegando ao presidente o direito de suspender as imunidades de parlamentares, bem como prender, exilar e invadir domicílios sob suspeita do Estado. Paralelamente, impôs a pena de morte para crimes militares e contra a segurança do Estado, além da censura a todos os meios de comunicação. Suprimindo o federalismo, a Constituição de 1937 retirava a autonomia dos estados, que passavam a ser governados por interventores, nomeados pela vontade e interesse presidencial. O texto constitucional previa a realização de um plebiscito para sua aprovação, além de eleições para um novo Congresso. No entanto, Vargas desconsiderou os dispositivos previstos, não submeteu a Constituição à aprovação popular e manteve fechado o Congresso durante todo o período do Estado Novo. Reafirmando a supressão da autonomia dos estados, no dia 27 de novembro de 1937, em uma grande cerimônia cívica realizada na Praia do Rossel, Getúlio Vargas presidiu a incineração das bandeiras dos 20 estados do país. O projeto de nação, segundo Vargas, deveria estar acima dos interesses do regionalismo ou do localismo político. Nesse sentido, o novo governo também extinguiu a Justiça Eleitoral e, no dia 2 de dezembro de 1937, promoveu a dissolução dos partidos, vistos pela ideologia do Estado Novo como um obstáculo que se interpunha na relação entre Estado e nação. Ou seja, a necessidade de se promover a eliminação da representatividade partidária apresentava-se como um estratégico mecanismo em favor da construção da identidade entre o governante, encarnação viva da nação, e os seus respectivos governados. Assegurava-se dessa forma, a partir dessa emblemática identidade, a mensagem que o povo, enfim, incorporado nos projetos e na vontade política do governante, governaria a si próprio. Ainda do ponto de vista político, merecem atenção, no contexto do Estado Novo, duas situações importantes: o putsch integralista e a atuação da DESP, a Delegacia Especial de Segurança Política e Social. Em relação ao putsch integralista, vale lembrar que, para a surpresa das lideranças integralistas, após a instalação do Estado Novo, além de decretar o fechamento de todos os partidos políticos, Vargas também decretou a dissolução da AIB, o grupo fascista
que manifestou apoio à instalação do Estado Novo. Indignados e com os brios corporativos, tomado pelo frustrante sentimento de traição, os integralistas protagonizaram 2 levantes fracassados contra o governo, dentre eles o assalto ao Palácio da Guanabara. Na madrugada de 11 de maio de 1938, um grupo de 80 integralistas, liderado por Severo Fournier, procurou invadir o Palácio da Guanabara, sede oficial da residência do presidente, com o declarado objetivo de promover a deposição de Vargas, reabrir a AIB e assumir o controle do Estado. Reprimido, no entanto, com extrema violência pelas tropas do exército, com o fuzilamento de vários revoltosos, as principais lideranças do grupo foram presas e Plínio Salgado, seu principal comandante, preso e posteriormente obrigado a se exilar em Portugal. Destaca-se na operação do aparelho de repressão policial e política deste período a atuação do coronel Filinto Miller, antigo integrante do tenentismo, chefe da Delegacia Especial de Segurança Política e Social, a DESP, sediada no Distrito Federal, entre 1932 até 1943. Filinto Miller era temido pela arbitrariedade de seu temperamento e acusado pelas recorrentes práticas de tortura. Durante o governo Vargas, inúmeros foram os prisioneiros políticos, como o escritor Graciliano Ramos, os ativistas Luiz Carlos Prestes, Carlos Marighella, Joaquim Câmara, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Monteiro Lobato, além da escritora modernista Patrícia Galvão e da militante de esquerda Olga Benário Prestes, deportada para o campo de concentração alemão de Bernburg e executada em 1942. Segundo a historiadora Heloísa Starling e a socióloga Lilia Schwartz, na condição de chefe de polícia, Filinto Miller não vacilou em mandar matar, torturar ou deixar apodrecer nos calabouços da DESP suspeitos e adversários declarados do regime. Pró-nazista, manteve através de sua delegacia um intercâmbio reconhecido pelo governo brasileiro com a Gestapo, a polícia secreta de Hitler, que incluía troca de informações, técnicas e métodos de interrogatório. Em 1938, Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, dirigido pelo jornalista Lourival Fontes, responsável pela definição de 2 objetivos. Por um lado, assegurar a censura aos meios de comunicação e, por outro, assegurar a construção da imagem positiva do regime político e do condutor deste regime. Censurando os meios de comunicação e promovendo o culto à imagem de Vargas, o DIP tornou-se o principal instrumento de propaganda ideológica do Estado Novo. Ao cercear os direitos e as liberdades individuais, solapando os pilares da ordem democrática, o Estado Novo fez da censura aos meios de comunicação um importante instrumento de controle e afirmação de seus interesses políticos, regulando a atuação da imprensa escrita, radiodifusão, cinema, teatro e turismo. Para assegurar a construção positiva da imagem do regime e do seu condutor, o DIP encarregou-se de promover a organização de manifestações cívicas, exposições e eventos culturais, desfiles comemorativos e todas as atividades que permitissem a manipulação do espírito patriótico como forma de legitimação do Estado autoritário. Com este objetivo, destaca-se, por exemplo, a instituição do 10 de novembro como forma de homenagear o aniversário do Estado Novo.
Da mesma forma, o 19 de abril, instituído para homenagear o aniversário do governante deste estado, ou seja, Getúlio Vargas. Ou ainda o dia 4 de setembro, como Dia das Raças, homenageando a composição híbrida da etnia nacional. Foi também no início do Estado Novo que se reconheceu o 1º de maio como Dia do Trabalhador, porém, no sentido de explorar o paternalismo das relações trabalhistas defendidas pelo governo ditatorial de Vargas. Por sua vez, a influência das diretrizes do Estado Novo no universo escolar foi assegurada oficialmente a partir do Decreto 2072, de 8 de março de 1940, que instituiu a obrigatoriedade da disciplina de educação moral e cívica no ensino primário, normal e secundário, público e privado, segundo os critérios políticos do Estado Novo. A presença da imagem de Vargas neste mesmo universo foi assegurada também através da elaboração de cartilhas produzidas pelo DIP, como Getúlio Vargas para crianças e Getúlio Vargas, o amigo das crianças, introduzindo no processo de formação escolar o culto da personalidade do chefe da nação. Além de reforçar o culto ao líder da nação, as cartilhas apresentavam textos orientando para a formação cívica segundo os interesses e os valores defendidos pelo chefe da nação. Vale lembrar que a proposta de culto ao líder, explorado pelos órgãos de propaganda do Estado Novo, de maneira enaltecida, através de sua proximidade com o mundo infantil, foi um recurso recorrentemente utilizado pelos governos ditatoriais deste período. Do ponto de vista midiático, a propaganda do Estado e a construção de uma imagem positiva do Estado incorporou variados recursos, como os noticiários exibidos nos cinemas do país, além da estatização da Rádio Nacional em 1940. O DIP passou a dirigir o estratégico programa Hora do Brasil, veiculado pela Rádio Nacional, considerado o principal recurso de propaganda para a difusão da imagem de Vargas e do Estado Novo. Na intimidade dos lares e no contorno da vida privada dos cidadãos brasileiros, incorporavam-se, através da Hora do Brasil, os discursos, projetos e realizações estabelecidas por Vargas para a construção de um novo projeto de Brasil. Segundo o historiador Nicolau Shevchenko, foi nessa escola que se educou Franklin Delano Roosevelt. Breve, ele aprendeu que o que é dito no rádio vale mais pelas qualidades sensíveis da elocução da voz do que pelo conteúdo do que é comunicado. O Rio de Janeiro e o Brasil conheceriam o fenômeno mais tarde, quando Getúlio Vargas viesse a tornar institucional a prática da irradiação da sua voz dramatizada pela Rádio Nacional, nos discursos oficiais do Estádio de São Januário. Trabalhadores do Brasil. A Rádio Nacional surgiu originalmente como uma empresa privada, criada em 12 de setembro de 1936, sediada no edifício À Noite, na Praça Mauá, região central do Rio de Janeiro. Posteriormente, em 8 de março de 1940, foi estatizada pelo governo, transformando-se na rádio oficial do Estado Novo. Além de promover os discursos de Vargas e a propaganda ideológica do Estado, através da Rádio Nacional, o DIP criou também programas de auditório e novelas de rádio, como Em Busca da Felicidade, a primeira do gênero no Brasil. Posteriormente, investiu em programas humorísticos como o PRK-30, de Lauro Borges e Castro Barbosa,
Já no período de restauração democrática, a Rádio Nacional, em 1950, lançaria o programa Balança Mas Não Cai, líder de audiência. Foi também através da Rádio Nacional que se organizaram concursos musicais, como a Rainha do Rádio. Criado em 1937, este concorrido programa revelou inúmeras cantoras de grande prestígio nacional, que marcariam época, como Aracide Almeida e Linda Batista, Marlene, Emilinha Borba, além de Ângela Maria, Dalva de Oliveira, dentre outras divas da nossa era do rádio. Propondo entreter o cidadão comum, o DIP apropriava-se da cultura popular como instrumento de legitimação do Estado Novo. Para isso, investiu na contratação de um grande elenco de cantores, como Silvio Caldas, Francisco Alves, Orlando Silva, Calbi Peixoto, Luiz Gonzaga e Carmen Miranda. Reforçando seu elenco artístico, a Rádio Nacional também contratou compositores como Lamartine Babo, Wilson Batista, Ataúfo Alves, Ari Barroso, o autor da Aquarela do Brasil, símbolo do samba exaltação, além de radioatores como Rodolfo Maier, Zezé Fonseca e Brandão Filho, embalando na modulada frequência das ondas de 1130 kHz os sonhos, as alegrias, os projetos e esperanças dos ouvintes nacionais. Em 1941, a Rádio Nacional, com o objetivo inicial de cobrir as notícias da Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista das potências aliadas, estreou o programa jornalístico Repórter Esso, comandado por Heron Domingues, com o slogan A Testemunha Ocular da História. Em relação às composições populares, para o DIP, do ponto de vista doutrinário, a preocupação revelava-se na necessidade de promover a rejeição ao culto da malandragem. O culto da malandragem apresentava-se como um tema recorrente e valorizado pelos sambistas deste período, conflitando, portanto, com um discurso em favor da modernização econômica defendida pelo Estado Novo através do desenvolvimento industrial do país. Fazia-se necessário, portanto, a elaboração de composições musicais em favor da valorização dos pressupostos do mundo do trabalho, do progresso econômico e do operário disciplinado, adequado ao projeto industrializante e modernizador do governo Vargas. Neste sentido, a composição musical O Bonde de São Januário, de Ataúfo Alves, é um ótimo exemplo da intervenção do DIP. Especula-se que na composição original de Ataúfo Alves, o Bonde de São Januário, bairro industrial do Rio de Janeiro na época, levava mais um sócio otário. Só eu não vou trabalhar. A partir da censura do Estado Novo, o Bonde de São Januário passaria a levar mais um operário, que, ciente de suas obrigações, iria sim trabalhar. Dentro dos parâmetros da ordem social do Estado Novo, o DIP procurará também promover a valorização da pluralidade étnica que caracteriza a nação brasileira. Neste sentido, a necessidade de promover os diferentes matizes dessa identidade contribuiu para a redefinição da importância de variados traços culturais presentes no cotidiano nacional. O discurso étnico, construído ao longo da trajetória política da era Vargas, foi marcado por movimentos do Estado, no sentido de exaltar o traço mestiço da identidade nacional. Dentro desta linha, destaca-se, por exemplo, a descriminalização da prática da capoeira em 1933, até então punida pela Lei Sampaio Ferraz do Código Penal de 1890. Paralelamente,
Um segundo movimento neste sentido foi a posterior liberação e regulamentação dos desfiles das escolas de samba em 1935, revelando a aproximação do discurso oficial com a cultura popular. Vale lembrar, em contrapartida, que, em troca do reconhecimento e subvenção oficial às agremiações do samba, se comprometiam, por sua vez, a colaborar com a pedagogia de massas praticada pelas autoridades públicas, patrocinando enredos patrióticos que, de maneira ufanista, exaltavam as instituições do Estado, o mundo do trabalho e o patrimônio cultural do país. O DIP também procurou promover o elo entre cultura popular e a culinária nacional, em especial através da valorização da feijoada, símbolo híbrido de cores e significados historicamente apropriados ao discurso do Estado. Segundo a socióloga Lilia Schwartz, para além do debate intelectual, tudo leva a crer que, a partir dos anos 30, no discurso oficial, o mestiço vira nacional, ao lado de um processo de desafricanização de vários elementos culturais, simbolicamente clareados. Esse é o caso da feijoada, naquele contexto destacada como um prato típico da culinária brasileira. A princípio conhecida como comida de escravos, a feijoada se converte em prato nacional, carregando consigo a representação simbólica da mestiçagem. O feijão, preto ou marrom, e o arroz branco remetem metaforicamente aos dois grandes segmentos formadores da população. A eles se juntam também os acompanhamentos, a couve, o verde das nossas matas, a laranja, a cor de nossas riquezas. Temos aí um exemplo de como elementos étnicos ou costumes particulares viram matéria de nacionalidade. Era, portanto, numa determinada cultura popular e mestiça que se selecionavam os ícones desse país. Da cozinha à oficialidade, a feijoada saía dos porões e transformava-se num prato tradicional. Mas esse não é, por certo, um exemplo isolado. A capoeira, reprimida pela polícia do final do século passado e incluída como crime no Código Penal de 1890, é oficializada como modalidade esportiva nacional em 1937. Também o samba passou da repressão à exaltação, de dança de preto à canção brasileira para exportação. Definido na época como uma dança que fundia elementos diversos, nos anos 30, o samba sai da marginalidade e ganha as ruas, enquanto as escolas de samba e desfiles passam a ser oficialmente subvencionadas a partir de 1935. Por fim, para encerrarmos as nossas considerações, vale lembrar dois últimos componentes institucionais relacionados ao projeto de construção proposto pelo governo Vargas a partir de 1937, o IPHAN e o DASP. Fundada em 30 de janeiro de 1937, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tem como meta a promoção de uma política que assegure a manutenção e preservação do acervo patrimonial brasileiro. Este patrimônio divide-se em patrimônio material, como os monumentos, obras de arte, centros históricos, sítios arqueológicos, etc., e patrimônio imaterial, como saberes, ofícios e modos de fazer, as celebrações, as formas de expressão cênicas, plásticas, musicais, lúdicas, etc., cabendo ao Estado assegurar a sua existência para usufruto das gerações do presente e do futuro. Já do ponto de vista gerencial,
o governo Vargas instituiu em 30 de julho de 1938 a criação do Departamento da Administração do Serviço Público, com o objetivo de promover a organização e racionalização da gestão da máquina pública, modernizando a sua estrutura e reduzindo em seu interior a cultura do apadrinhamento e do clientelismo, comuns no contexto anterior da República Velha. Bom, pessoal, desta forma, encerramos as nossas considerações sobre a ordem política do Estado Novo. Na nossa próxima videoaula, nós vamos explorar as características sociais e econômicas do Estado Novo. Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e até a próxima.